Menina, você acredita que esse tempo todo a gente ainda não tem nenhum vídeo de receita de cookies? Vou resolver isso agora. Sabe aquela receita de cookie que dentro ela é bem macia, mas tem as pontas crocantes e cheia de chocolate? A receita hoje vai ser de cookies com uma pocinha de chocolate bem gostosa. Vamos lá? Um ingrediente fundamental é a manteiga. E aqui eu vou dar um toque um pouquinho diferente. Você pode só derreter a manteiga, mas eu vou deixar ela passar um pouquinho para que ela fique caramelizada. Então vai ser uma manteiga aí mais escura que vai dar um gosto especial no cookie. Então o primeiro passo é derreter essa manteiga. A minha dica é você ir mexendo sempre essa manteiga para que ela não comece a queimar enquanto ela ainda não derreteu completamente. Você também vai mexendo a panela. Tô deixando ela no fogo baixo mesmo para que ela vá fervendo bem devagar e a gente não perca o ponto, porque a manteiga de derretida para queimada é um já. Só que ela ainda tá formando umas bolhas grandes. Então ainda vai levar um tempinho. Essa manteiga derretida tem um cheiro muito gostoso. Aí você vai vendo que aos poucos as bolinhas vão ficando menores, vão se espaçando. A gente espera ela chegar no ponto que vai ficar com uma espuminha. Aí, enquanto isso a gente vai mexendo. Ó, agora já começou a formar a crostinha embaixo, já tá chegando no ponto. Agora eu tirei aqui, ó, porque ela já começou, já formou a espuminha, já tá com um cheirinho mais caramelizado, já tá ótimo. Agora a gente vai ter que esperar esfriar. Como tem muita crostinha, vai ser melhor coar e aí esperar esfriar. Então eu vou colocar aqui para vocês verem a cor da manteiga. Então a gente tem aqui, ó, uma manteiga que tá numa corzinha mais douradinha e agora é só esperar esfriar. Agora o próximo passo é misturar todos os ingredientes secos num bowl para depois a gente misturar com o restante. Então eu vou colocar aqui, eu já tenho a farinha, todas as quantidades você vai encontrar aqui na descrição. Eu vou colocar bicarbonato de sódio, vou colocar 1 colher de chá. Para que serve o bicarbonato numa receita de cookies? Ele serve para o cookie poder abaixar mais, espalhar mais dentro da forma, então não fica aquele cookie alto, ele vai dar aquela dançadinha. Se você gosta dele mais alto, não precisa colocar. Eu vou colocar aqui também, que é muito importante, 1 colher de chá de sal. E aqui você pode colocar também 1 colher de chá e meia ou 2 até de canela, depende de quanto você gosta de canela. E agora é só misturar. E pronto, agora a gente tem todos os ingredientes para fazer o cookie. Então a gente tem aqui os ingredientes secos, a gente tem o açúcar mascavo claro e a gente tem um pouco também de açúcar granulado, além de muito chocolate. Aqui eu tô usando chocolate picado, eu peguei uma barrona gigante e piquei. Então o que acontece? Quando a gente pega uma barra de chocolate, a gente tem ele mais espalhado, então a gente vai conseguir ter aquele cookie com aquela poça de chocolate que fica deliciosa. Então é mais uma questão de preferência, até do tempo que você tem. Às vezes é muito mais prático você já pegar todas as gotas de chocolate. Você pode pegar também várias barras normais e picar. Aqui eu tô usando mais ou menos 50%, mas você poderia variar também ou até misturar. Então colocar um pouco de chocolate mais doce, um pouco de chocolate mais amargo, que essa é a graça do cookie, de você encontrar ali alguns pedacinhos que tem um gostinho diferente, uma textura diferente. Então aqui eu tenho chocolate meio amargo picado. Aqui a manteiga que a gente já deixou ela tostada. E é isso. E aqui eu coloquei a farinha de trigo, o sal, bicarbonato e um pouco de canela. E a gente também vai usar baunilha. Como eu sou preguiçosa, eu vou usar minha batedeira, mas você também pode fazer todo esse processo na mão. É importante que você faça nas etapas que a gente vai fazer, que assim você consegue misturar melhor os ingredientes. Já sei que muitas pessoas vão perguntar se pode ter substituição. Então, o que acontece? Aqui, essa receita ela foi testada, eu peguei ela do New York Times Cooking, então ela foi testada aí por profissionais, e a gente sabe que na confeitaria cada substituição ela demanda outras substituições. Então, se você me pergunta, por exemplo, Dinara, eu posso substituir a manteiga por óleo de coco? Aí, o que eu recomendo para você? Procurar uma receita que já vá óleo de coco em vez de manteiga. Por quê? A manteiga, ela derrete numa temperatura diferente, ela se mistura com a farinha numa temperatura diferente, ela também solidifica de outro modo que o óleo de coco ou qualquer outro azeite. Ele vai agir de uma maneira diferente. Então, provavelmente, se você trocar a manteiga por óleo de coco, por exemplo, você teria que mudar as quantidades
do resto dos ingredientes. E o açúcar, por exemplo, por que eu estou usando tanto açúcar mascavo e um pouquinho de açúcar cristal? Cada açúcar ele traz uma característica diferente para o cookie. Então, o açúcar mascavo, ele vai trazer aquela característica que vai ficar aquela mordidinha gostosa, macia, que fica mais molinho dentro. E o açúcar branco, ele vai trazer aquela crocância, então eu gosto de colocar um pouco de cada. Agora, se você me pede substituição, vai depender do seu gosto. Se você gosta de um cookie mais crocante, você pode colocar mais açúcar branco e menos açúcar mascavo. Mas o ideal é sempre você tentar procurar uma receita já com os ingredientes que você tem em mãos, porque essa substituição ela é bem delicada na confeitaria. E vai chocolate pra caramba. Imagina desperdiçar isso aqui num cookie que deu errado. Não é legal, né? Então é muito bacana você pensar com cuidado nos ingredientes que você vai utilizar. Então, de substituições, não recomendo. Recomendo que você pegue uma receita com o que você tem em casa. Então, vamos lá, vou pegar a batedeira. Mas, como eu falei, você pode misturar na mão também, tá? Não tem problema. Então, qual que é o primeiro passo aqui? A gente misturar a manteiga com o açúcar. A gente vai fazer essa incorporação. Então, a gente coloca aqui toda a manteiga já esfriada. A gente não quer ela quente, porque ela pode cozinhar os ovos e tudo mais. O açúcar mascavo e o açúcar normal. Daí a gente incorpora. E agora a gente vai colocar os ovos também. E agora vamos colocar a baunilha. Vou colocar aqui 2 colheres de chá. E agora, com muito cuidado, a gente vai colocar a farinha, para não fazer bagunça. Então já tem que a farinha, né, com o sal. Qual que é a minha sugestão para não fazer bagunça nessa hora? A farinha vai para tudo que é lado. Ou você coloca proteção de plástico, que geralmente tem nas batedeiras, ou você coloca um pano em cima. Aí você evita o pior. Agora eu vou ligar aqui. E assim você não suja a cozinha inteira. Agora nesse ponto já não vai mais fazer bagunça. E agora é só misturar até incorporar. Aqui eu vi que eu vou precisar de um pouco mais de líquido, então eu vou colocar creme de leite para ele trazer aí essa umidade a mais. Às vezes, quando a gente faz a manteiga derretida e a gente deixa ela tostar um pouquinho mais, ela perde muita água, então a gente tem que recompor. Então, vamos lá. Aí agora sim a gente tem aí uma textura de cookies. Vou até mostrar pra vocês. Agora a gente tem essa textura de cookies que a gente precisa. Dá vontade de comer até de colher, né? Essa é a textura que a gente tem de cookie, ó. Se a gente junta, ele já vira uma massinha. Dá até pra comer. Tem falar que tem gente que come cru assim mesmo, porque é muito gostoso. Eu comer de colher tranquilamente. Agora é só a gente incorporar o chocolate. A gente vai colocando aos pouquinhos. Eu até já vou tirar agora da batedeira. A gente pode incorporar. A gente tem aqui todos os cookies. A gente vai misturando aos pouquinhos. Então, vou misturar com a mão que é mais fácil. Tanto chocolate. Aqui a gente tem a nossa massa. Forma umas bolinhas. E agora é só a gente fazer as bolinhas. Estamos quase lá. Eu tenho aqui um scoop de sorvete, mas você pode pegar uma colher e fazer mais ou menos do tamanho que você quiser. Não tem uma regra. E agora eu vou colocar em uma forma que já tem embaixo um papel antiaderente para não grudar depois. Vamos lá, a gente pega aqui um scoop. Bem cheio, bem generoso. E a gente vai colocando na forma. Daí se cai um pouquinho, a gente deixa aqui juntinho. Como são os cookies bem grandões, eu acho que eu vou assar poucos aqui, para não dar acidente. E o restante eu vou congelar. Vou fazer 4 aqui, 2 para cada, para não dar briga. E pronto. Agora é só colocar no forno? Infelizmente não. Vou contar uma coisa para vocês, não fiquem bravos comigo, mas não vai dar para comer agora ainda. Você tem que esperar entre 1 e 24 horas para assar esse cookie. Ah, você pode colocar direto no forno agora? Pode, mas já deu trabalho, vamos deixar ele o mais gostoso possível. O que acontece? A gente misturou aqui manteiga, açúcares e também farinha de trigo. Então, para esse cookie ficar com a melhor textura possível, o ideal é a gente dar um tempo para que essa manteiga possa ser incorporada, para que essa farinha possa incorporar essa manteiga. E a gente vai colocar na geladeira também, coberto. Então, esses açúcares, eles vão se recristalizar, o que traz um sabor maravilhoso. Então, tem pessoas que deixam só 1 hora, às vezes 1 dia, às vezes 2 ou até 3 dias na geladeira. Então, vai depender muito aí da sua vontade. Você pode também colocar em vários potes separados e ir assando durante esses vários dias.
Mas pelo que eu vi, 24 horas é assim, perfeito, ideal. Aqui eu vou deixar só 1, 2 horas no máximo, que já vai ficar muito gostoso. Então a gente cobre com filme plástico e coloca na geladeira. O que eu vou fazer com o restante? É muito cookie, então eu vou congelar. Isso é muito legal porque assim a gente pode ter uma visita, tem uma hora que a gente quer comer um cookie e não quer ter esse trabalho todo. É só a gente tirar do freezer, deixar voltar em temperatura ambiente e assar normal. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar todos eles numa forma mais grudadinhos, colocar no congelador. Quando eles estiverem durinhos eu vou pôr num saquinho, colocou a data e tá resolvido. Com eles cobertos, agora é só levar na geladeira. Então, agora a gente pega o restante e faz as bolinhas para congelar. Aqui pode ser bem juntinho um do outro, não tem problema. Enquanto eu coloco aqui uma dica muito importante: não coloca essa massa inteira na geladeira por 1 hora, por um dia, para depois fazer as bolinhas. Você não vai conseguir. É manteiga. Essa manteiga e os açúcares na geladeira vão virar uma pedra. Você não vai mais conseguir fazer a bolinha. Então você tem que fazer a bolinha antes de deixar na geladeira. Fica muito mais fácil. E aí essa dica valeu um like? E aí deixa nos comentários, você comeria já crua essa massa de cookie, talvez com sorvete, fica bem gostoso, hein? E de quais sabores você faria o cookie? Deixa a sugestão aí que a gente pode fazer outras receitas. Olha que rende cookie, hein? São uns cookies bem grandes. Posso até falar pra vocês mais ou menos o peso de um. Ó, cada cookie aqui tá mais ou menos 90 gramas. Baita! E aqui a gente tem mais 6 cookies para congelar. Aí eu também vou colocar ele um plástico e deixo no congelador até ficar durinho. Depois a gente pode pôr numa sacolinha. E por até 3 meses fica perfeito para você fazer o cookie na hora que quiser. Ainda sobraram alguns aqui. Se eu consigo arranjar espaço aqui com essas massinhas, vou complementar aqui. Ficar nos chocolatinhos. Você pode ir colocando em cada cookie. Esse aqui rendeu, hein? A conta final, então a gente tem aqui 8 cookies para congelar e mais 4 que a gente vai fazer. Então a gente tem 12 cookies nessa receita. É pra caramba, hein? Se fosse comprar numa padoca, num café, ia ser bastante. Então é legal que se vem amigos, se vai sair para um piquenique, que você pode já assar esse cookie rapidão. Agora eu vou colocar o plástico aqui e congelar. Então até daqui a algumas horinhas. Então a gente voltou com os cookies, eles ficaram umas 2 horas na geladeira, cobertos com plástico. E agora vai pro forno 180 graus, por mais ou menos 15 minutos. A gente deixa uns 7 minutos pouquinho, aí a gente vira a forma e vai acompanhando. A gente tem que ver se ele já desceu e se as bordas elas estão um pouquinho mais escuras. Então bora lá! Estou aqui também com os cookies congelados e agora a gente vai também colocar ele do jeito certo no freezer. Então eu vou pegar um saquinho, pode ser um ziploc ou esses saquinhos maiores e a gente pode colocar eles. Olha que bonitões. Vamos colocar um pouco de azeite embaixo, ajuda a desenformar depois, mas é tranquilo também. Olha, vai dar um baita de um saquinho. Eles individuais, então se você quiser colocar um cookie na air fryer para comer aí num dia, você tem disponível, sem fazer mais bagunça. Fez um dia e pronto. Tem aqui o nosso sacão cheio de cookies. Aí eu recomendo uma etiqueta de dia, né? Até 3 meses ele vai ficar super gostoso. Eu gosto de colocar uma etiqueta, cookie, daí a data. Adoro ter motivos para criar etiqueta. A ideia é só etiquetar e mandar para o freezer, para ter alegria e agradecer a sua eu do futuro. Passaram os 15 minutos já de cada lado. Dei uma separadinha antes, né? Agora vamos tirar do forno. Já tá com as bordinhas mais crocantes. Então é isso. Então o que eu vou fazer aqui, falam que ajuda também a assentar, é bater. Pronto. Agora é só esperar uns 5 minutos para o chocolate e a massa sentar. E aí a gente pode colocar, não é obrigatório, mas colocar numa gradezinha ajuda também a esse ar passar por baixo dos cookies e eles ficarem ainda mais crocantes. Vamos esperar aí uns 5 minutinhos. Então a gente deixou uns 5 minutos aqui descansando. Agora eu vou colocar aqui na grade para que ele termine de endurecer, pegando ar, né, por baixo
se ele não fica com água acumulada. E pronto, é só esperar mais um pouquinho, a gente já pode experimentar. Já tô aqui com o meu cafezinho para experimentar esse cucão, um cookie gigante. Ficou grandão, quase o tamanho da minha cabeça. Você pode fazer também um tamanho menor, né? Não tem problema nenhum. Aí, ó, vou abrir aqui pra você poder ver como que fica o chocolate derretendo. Olha que coisa linda. Então, ficou com bastante chocolate. A parte de dentro ficou mais molinha, a parte de fora mais crocante. Aí, vamos experimentar? Nossa, bom demais. Esse chocolate derretendo aqui. Não tem como ser triste. É bem como eu gosto. Dentro, assim, quase um browniezinho, sabe? E nas pontinhas mais crocante. Vale a pena, viu? Mas não ficou tão redondinho por causa do tamanho. Fiz de 90 gramas. Se você fizer um pouquinho menor, por exemplo, de 60, 70, com certeza já vai ficar bem no formatinho clássico desses de cookie que a gente encontra nos cafés por aí. E com a flor de sal em cima, fica maravilhoso. Ele fica com esse salgadinho que eu já coloquei na massa, com esse salzinho em cima. Vale muito a pena. Então, finalmente, a gente tem um vídeo de cookie no cookie. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like, de nos acompanhar aqui para ver mais receitas. E aí, qual receita de cookie você quer agora? Chocolate branco com macadâmia, matcha? Temos várias opções. Deixe aí nos comentários que a gente pode fazer a receita. Até a próxima. Isso com um cafezinho. Olá pessoal, aqui é a Dinara do Futuro. Alguns dias depois eu tenho aqui o meu saquinho cheio de cookies e hoje eu vou testar de fazer ele descongelar um pouquinho e assar. Eu achei que deixando ali 1, 2 horas no primeiro dia, ele se espalhou demais o cookie. Então o ideal é esperar um pouquinho mais. Vou fazer agora o teste com ele congelado. O ideal é deixar uns 20 minutos ele descongelando numa forma e aí depois colocar no forno 170, 180 graus, 15 minutos virando na metade do tempo. Vamos testar? Aqui eu tenho uma forma com papel antiaderente. Vou colocar 3 cookies, que eles são cookies bem grandes, de 90 gramas cada um. Vou colocar ele aqui e já deixar esperando. Estão os 3 aqui. Agora é esperar uns 20 minutinhos para descongelar. Enquanto isso, já deixa o forno para aquecer. E o resto a gente deixa para outro dia de diversão. Ainda tem 3 cookies aqui. Agora é só a gente deixar esses cookies descansando aqui um tempo. Uns 5 minutinhos, depois a gente já pode colocar ele, pode ser numa grade, ou se não tiver grade não tem problema, pode deixar ele esfriar aqui mesmo e aí depois a gente experimenta. Olha que bonitões que ficaram esses cookies hoje. Bom demais. Ficou bem maciozinho dentro, bem crocante em volta, chocolate derretendo. Vale muito a pena. Não se esqueça de nos seguir e de dar like nesse vídeo. Até a próxima!